Bom, os meus pais, eles tiveram apenas eu de filha. Eu sou a única deles. E assim, a gente morava em uma situação de uma casa que era uma casa que estava caindo aos pedaços. O meu pai já era um senhor um pouquinho mais velho, ele tinha algumas doenças, então isso acabava limitando o trabalho dele. A minha mãe era dona de casa, depois ela começou a fazer faxina pra fora e tudo, mas ainda assim era uma vida muito complicada. Diversas vezes a gente deixava de pagar a conta, diversas vezes a gente tinha que trocar o almoço pela janta ou a janta pelo almoço, porque não tinha pra comprar. Então a gente sempre passou ali por uma situação bem complicada. Os meus pais, eles nunca quiseram que eu trabalhasse, né? Desde quando eu entrei na fase da adolescência, eu comecei a entender as coisas, eu sempre quis trabalhar pra ajudar. Só que os meus pais não deixavam, eles falavam pra mim que eu tinha que me concentrar nos estudos, que eu tinha que estudar, porque eu tinha que construir uma carreira, porque eu tinha que ter um futuro melhor. Então eles não deixavam eu trabalhar, eles falavam que eles iam se virar e que eu tinha que me preocupar apenas em estudar. E assim foi. Quando eu terminei o ensino médio, eu tentei estudar ali pra passar em faculdade, só que eu ainda não tinha conseguido, pra passar numa universidade pública. Só que eu ainda não tinha conseguido. E nesse meio tempo, eu conheci um professor, né, que era um professor da escola e tudo, que ele já era um senhor, ele já morava sozinho, ele era viúvo e tudo. E ele sabia da nossa situação e ele começou a perguntar, me fazer propostas, perguntando se eu não queria fazer algumas diárias na casa dele. Porque ele estava precisando de alguém para limpar, porque ele não dava conta de limpar a casa e tudo. Conversei com os meus pais e como era apenas uma vez na semana, ele queria que eu fosse aos sábados fazer essa limpeza, os meus pais concordaram. E aí eu fui, gente, nos 2 primeiros sábados, ele super tranquilo. Conversava, mas eu sempre ficava sozinha, ele sempre me deixava muita vontade, era tranquilo. Só que quando passou a partir do 3º sábado, ele já começou a ter umas atitudes um pouco diferentes. Vinha, passava a mão na minha costa, ficava me elogiando, falando coisas assim. E eu sempre incomodada, mas eu não falava nada porque eu falava, não, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse emprego, sabe? Só que ele começou a dar cada vez mais em cima. E eu nunca dava confiança, eu nunca deixava, eu sempre me esquivava e tudo. Até que chegou um dia que eu acho que ele perdeu ali a paciência, ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu tô afim de ti, eu quero ficar contigo. Nessa época, gente, eu nunca tinha ficado com nenhum homem. Então, eu não tinha tido relações com ninguém. E aí ele falou pra mim, eu quero ficar contigo, tal, você é uma menina muito linda e tudo, eu sei da tua situação. E se você aceitar ficar comigo, eu vou te pagar um valorzinho por mês pra você ajudar ele a manter a sua casa. Na hora eu achei um absurdo, né, gente? Eu achei uma falta ali de respeito e tal. E até fui embora pra minha casa. Só que depois eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, é um dinheiro que a gente tá precisando. Porque a gente passava muita necessidade, gente. De passar fome mesmo e tal. O dinheiro que a minha mãe conseguia, que meu pai conseguia, não era o suficiente. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu posso ajudar a minha família com esse dinheiro. Então eu acabei, sim, aceitando a proposta dele. Eu fiquei com esse meu professor por 2 meses. E foi 2 meses que, de fato, ele me pagou ali um salário, digamos assim, para que eu ficasse ali com ele. Então foi 2 meses que eu consegui receber. Só que o meu pai, ele desconfiou. Porque meu pai falava assim, uma pessoa não consegue tirar esse valor aqui com faxina. Isso tá muito estranho. Então meu pai começou a me pressionar, até que eu acabei confessando, porque eu já não tinha mais pra onde correr. Meu pai já tava me encostando, meu pai já sabia o que estava acontecendo. Então eu não tinha nem pra onde correr, acabei confessando pra ele o que eu estava fazendo pra conseguir aquele dinheiro. Meu pai é um homem extremamente machista. Ele surtou. Na cabeça dele, eu tinha que ter casado virgem, porque isso era errado, porque eu tava me vendendo, porque era uma prostituta e tal. Então assim, ele surtou. A minha mãe, coitada, minha mãe não fez nada, ela tava ali com meu pai, ela só calava a boca e aceitava o que ele falava. Meu pai nunca tinha sido um homem grosseiro, nunca tinha sido um homem agressivo, muito pelo contrário. Mas quando ele soube que eu tinha feito tudo isso, parece que eu tinha morrido pra ele, parece que eu não era mais a filha dele. Então ele surtou, brigou e me mandou embora. Disse que ele nunca ia aceitar uma prostituta, nunca ia aceitar uma vagabunda dentro de casa. E de fato ele me mandou embora. Minha mãe sofreu muito, mas também não tinha muito o que ela fazer. E eu acabei indo. Nisso, eu contei pra esse professor, né, o que tinha acontecido. Ele não chegou a me abrigar na casa dele por um tempo. Só que ele nem quis mais nada comigo. Acho que ele já tinha até enjoado de mim. Não sei porque ele não me procurou, não quis mais nada. Mas ele me abrigou na casa dele, deixou eu ficar lá até eu me reerguer. Inclusive, ele até me ajudou a pagar. Ele pagou pra mim, na verdade, um curso de pré-vestibular para que eu pudesse ter melhor condição de estudo e tudo. Então, eu fiquei morando na casa dele por um ano, que foi um ano que eu fiz o cursinho pré-vestibular. E nesse um ano, ele não me procurou mais, ele não quis mais nada, sabe? Ele só pagou pra mim, deixava eu ficar na casa dele, me dava comida. Até que depois veio o Enem e tudo, eu consegui passar, comecei a frequentar uma faculdade, consegui um emprego de meio período, saí da casa dele. E hoje eu tô estudando, já tô na metade do meu curso. Eu tenho meu trabalhinho e tal, eu passo uma dificuldade bem grande, porque meu trabalho não me paga muito, mas é o suficiente pra eu conseguir me manter. E assim, eu já tentei voltar na casa dos meus pais, eu falo com a minha mãe de vez em quando, mas meu pai não quer muito acordo comigo, ele não quer falar, só a minha mãe que a gente conversa, às vezes se encontra, às vezes quando sobra um dinheirinho eu dou lá pra ela e tudo, e ela tem que pegar escondido, porque se meu pai souber que tá vindo dinheiro, ele não aceita. E, enfim, não me arrependo do que eu fiz, eu acho que foi um dinheiro que inclusive ajudou muito a minha família. Foi um momento de necessidade, não me arrependo. Então hoje eu só tô seguindo a minha vida, eu espero terminar o meu curso, construir a minha carreira, ter um futuro melhor. E quem sabe lá na frente eu até consiga dar um futuro melhor pra minha mãe também. Mas enfim, essa história